A medida provisória das filantrópicas permitiu a renovação e a concessão de mais de 7 mil certificados de filantropia. Mas, como a MP foi rejeitada pela Câmara, o Ministério Público e partidos da oposição querem cancelar esses certificados. A MP da filantropia criava novas regras para o setor, mas causou polêmica por anistiar as entidades suspeitas de irregularidades. A medida provisória renovava automaticamente as concessões de todas as filantrópicas, mesmo daquelas suspeitas de irregularidades. O motivo, segundo o governo, é que no curto prazo o país corria o risco de ter um apagão na saúde e na educação se as filantrópicas deixassem de atuar da noite para o dia. O governo alegava que o órgão responsável pelo certificado de filantropia, o Conselho de Assistência Social, estava sobrecarregado e não podia analisar todas as normas legais. A solução a longo prazo era repassar a tarefa para 3 ministérios. A justificativa não convenceu. No Senado, o ex-presidente Garibaldi Alves quis devolver a MP. A estratégia não deu certo, mas o governo teve que recuar e fez acordo com a oposição para rejeitar a MP na Câmara. Em troca, os deputados assumiram compromisso de votar uma nova lei para as entidades beneficentes ainda no mês de março. Mas a MP é apenas um capítulo da história recente das entidades filantrópicas. Em março do ano passado, a Operação Fariseu da Polícia Federal revelou a ligação fraudulenta entre funcionários do Conselho de Assistência Social e empresas que conseguiam falsos títulos de filantropia para não pagar impostos. Pela lei atual, as filantrópicas são isentas de todos os impostos, impostos de renda e taxas municipais, e das contribuições sociais, PIS, COFINS e contribuição patronal ao INSS. Elas só precisam repassar aos cofres da Previdência a contribuição retida de seus funcionários. As filantrópicas atuam nas áreas de educação, saúde e assistência social. Ao todo, são mais de 7 mil entidades em todo o país. A renúncia fiscal estimada para este ano é de quase 6 bilhões de reais. O Expressão Nacional de hoje discute a regulamentação das entidades filantrópicas. Participam do debate o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o deputado Dr. Ubiali, que também preside a Federação Paulista das APAES, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, o professor de Assistência Social Vicente Faleiros, da UNB e da Universidade Católica de Brasília, e José Alfredo de Paula, procurador da República, que tem uma ação contra os efeitos da medida provisória. Você de casa também pode participar. Mande sua pergunta para o e-mail expressãonacional, tudo junto sem o tio, @câmara.gov.br ou ligue para 0800 619 619. A ligação é de graça. Bom, eu agradeço a presença de todos aqui no Expressão Nacional e eu quero começar o nosso debate pelo deputado Chico Alencar. Deputado, o dinheiro que o governo deixa de arrecadar com a renúncia fiscal concedida às filantrópicas, o senhor acredita que compensa fazer a renúncia ou o governo deveria investir diretamente em saúde, em educação? O nosso objetivo, digamos, estratégico do ponto de vista de um país é a presença dos serviços de educação, de saúde, de apoio e promoção social universalizados e públicos. É evidente que as filantrópicas, as entidades beneficentes sérias, elas existem, elas têm que ter um papel complementar, subsidiário, tem a sua função, mas é claro que a universalidade das políticas de educação pública, gratuita, de qualidade democrática, da saúde pública e da própria assistência social, da seguridade social, tem que ser o foco principal. No Brasil, na medida em que se apequenou o Estado e o poder público, foi-se cada vez mais ampliando essa quase que necessidade de entidades que foram sendo criadas, muitas pelo zelo, pela dedicação, pela generosidade de tanta gente. As APAES são um exemplo disso. É algo comovente até. Mas elas crescem, em boa parte, na omissão do próprio Estado. Então, nós temos que ter cuidado. E aí,
parece que é um estigma do ser humano, a boa causa não garante necessariamente o bom meio para realizá-la. Vai havendo uma degeneração, vai havendo uma deturpação, e aqui, mais recentemente, a Operação Fariseu, o nome é expressivo, ela revelou isso, como o fato de ser nominalmente beneficente não garante que está fazendo alguma benemerência, que pode ter corrupção ali. Então, com um projeto de lei, boa discussão, não essa medida provisória aí de afogadilho, havia uma necessidade real de renovação de certificados, mas o governo fez muita atrapalhada. E aí a gente ficou nesse impasse, devolve, volta, rejeita. Agora tem projeto de lei tramitando do Senado, vindo para cá, para a Câmara também, futuramente. E nós temos um projeto de decreto legislativo da deputada Luciana Genro que extingue os efeitos da medida provisória enquanto ela vigiu. Enfim, nós estamos discutindo isso, mas eu creio que as entidades beneficentes têm o seu papel a cumprir, mas a omissão do Estado foi grande demais. Deputado doutor Biali, compensa ao país essa renúncia fiscal? Não seria melhor o país investir diretamente esse valor em saúde e educação? 5 bilhões. Mas na verdade não há uma renúncia fiscal, porque se você não tem a entidade funcionando, você não tem o que renunciar, porque ela não vai funcionar, porque ela não existe. Você pode pensar em renúncia fiscal quando você vê são essas entidades voltadas para o ensino, e hoje são muito raras nesse tipo de prestação de serviço como entidade beneficente. As próprias entidades educativas não têm muito interesse mais em ter esse tipo de ação educativa, porque está muito regulamentado na parte educativa. O que eu penso, concordo com o Chico, as entidades existem para cumprir um papel que o Estado deveria cumprir. Como ele não cumpre, tem que fazer. Portanto, é muito justo que elas não tenham que pagar mais ainda para contribuir. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu defendi a medida provisória como ela veio, e vou explicar por quê. Porque se você tinha 7 mil entidades filantrópicas esperando, aguardando a decisão, o Conselho não resolvia. O que isso propiciava? Propiciava exatamente o aparecimento do intermediário, do lobby, do mau lobby, que vinha e procurava corromper e corrompia conselheiros para conseguir o título que não podia. E tem que lembrar que essa Operação Fariseu, e eu destaquei isso até no plenário, só foi iniciada porque uma das entidades filantrópicas procurado por esse grupo que, entre aspas, facilitava a concessão do título, denunciou, diz, olha, eu não concordo com isso. Então, eu acredito que no meio dessas 7 mil e poucas que foram concedidas, deva ter sim um número, um percentual, que eu não sei quanto, na minha opinião não deve ser alto, de entidades com problema. Por que não deve ser alto? Porque a Operação Fariseu detectou uma entidade. Eu mesmo tive o cuidado de ligar para a Polícia Federal para saber quantas entidades tinham problemas dessas detectadas. A informação da Polícia Federal é que havia uma investigação de 500 entidades. 500 porque investigava, mas não havia nenhuma prova contra essas. A imprensa soltou uma notícia de que havia 60 com problemas. Eu perguntei isso à Polícia Federal e eles disseram, não podemos confirmar isso, não temos esse número não sei de onde a imprensa tirou. Então, eu não sei quantos estavam com problemas. Mas, deputado, compensa a atuação do Estado via filantrópica? Eu acho que sim. As filantrópicas, eu que lidei com as APAES durante muitos anos, as filantrópicas aumenta o efeito do dinheiro. Nenhum dinheiro que vá para a filantrópica ou que ela arrecada na comunidade, há todo um trabalho voluntário. E é real esse trabalho voluntário. Quem vivenciou, quem vive em entidade filantrópica, sabe que existe isso mesmo. As pessoas se dedicam. É fato também que quase sempre falta para as entidades uma certa competência de administração. São pessoas com boa vontade, querendo fazer, quase sempre aposentados de banco, aposentados ou não, e que estão lá tentando fazer. E realmente há também aquele aspecto de que o poder, entre aspas, corrompe. E corrompe como? A pessoa começa a se envolver, colocar do seu próprio dinheiro, do seu tempo na entidade, eventualmente para receber depois, e aquela forma